A diferença é que eu tive coragem. A coragem de aceitar aquilo, a coragem de aceitar uma mudança, e eu lembro que eu não tinha certeza de absolutamente nada, e eu fui buscar a indústria, e é a única certeza que eu tinha. A quinta temporada do Vioral começou e você já pode se conectar no Instagram, @Vioral, ou no Instagram do PC, nosso host, @Paulo Crepaldi. Em todas as plataformas de streaming, aquela dose oral quinzenal para seus ouvidos. Fique agora com o Vioral. E aí, ouvintes do Vioral, que saudades! De volta para mais uma temporada, essa é a quinta temporada, o quinto ano do Vioral. E para estrear, nada melhor do que trazer um amigo e uma pessoa que eu admiro muito, um excelente executivo. Ele vai contar a história dele aqui, a gente veio aqui para bater esse papo. Eu tô aqui com o Rafael Costa, ele que é Head da unidade de biosimilares da Amgen Brasil. Rafa, vou te chamar aqui assim nesse podcast que a gente já se conhece. Seja bem-vindo. Fala PC, fala galera do Vioral, é um prazer estar aqui com vocês hoje, abrindo essa temporada aí, quinta temporada de uma história longa do Vioral, um prazer. Obrigado pelo convite, PC. E pessoal, só trazendo aqui que tudo que for conversado aqui hoje, que eu trouxer, serão pautados de opinião pessoais, então não condizem a opinião da empresa que eu trabalho, a conduta, a recomendação. Aqui esse bate-papo tentarei trazer a minha história de uma forma bastante real, e tudo que for colocado em termos de opiniões, serão opiniões únicas e exclusivas do Rafael. Rafa, tô super ansioso pra você contar a tua história, eu te conheço, eu te acompanho. Vou ser sincero, Rafa, eu tive que conversar com alguns ex-colegas seus pra ver assim, quem que é o Rafa? Todo mundo te adora, Rafa. Cara, só elogios. Então, primeiro, parabéns, porque eu fui perguntando, gente, nossa, você vai falar com o Rafa? Eu amo o Rafa. Não, eu adoro o Rafa, eu adorei trabalhar com ele. Cara, então só boas impressões você deixou, viu? Que ótimo, que ótimo. Tento passar essa impressão e esse cuidado também nessa troca durante a minha jornada aí de trabalho. Além de levar as empresas, né, levar amigos também durante essa jornada, assim como a gente. Então, muito bacana essa tua pesquisa aí. Legal. É verdade. Rafa, só contando para as pessoas que não te conhecem, primeiro, eu falei que você é head de uma BU de biosimilares. Talvez tenha pessoas aqui que tenham já ouvido esse termo, mas não sabe exatamente o que é um biosimilar. Vamos começar então só por aí para assim, explicar para as pessoas assim, o que é o biosimilar e a importância do biosimilar hoje no Brasil, né? Perfeito, PC. Esse é um bom ponto, inclusive, porque é algo que está bastante latente, que chegou há pouco tempo aqui no Brasil, embora as pesquisas já tenham sido desenvolvidas há mais de 10 anos, mais ou menos, mas biosimilares são moléculas biológicas que foram desenvolvidas aí já quando o biológico originador, né, que a gente fala a marca, ela perde a patente, e a partir dessa perda da patente existe o desenvolvimento de uma molécula que ela é tão semelhante quanto ao originador, e a partir disso então a gente desenvolve um trabalho diferenciado no ponto de vista de acesso para ampliação, né, que tem esse potencial de ampliar acesso aos pacientes, e também para melhorar o equilíbrio do sistema de saúde como um todo, tanto privado quanto o público. Rafa, até para dar um exemplo pro pessoal, eu achei um dado do IPEA, que é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, lá de 2018, que diz que cerca de 60% dos gastos públicos são com medicamentos atribuídos exatamente o que a gente chama de medicamento biológico, né, em grande maioria. E aí os biosimilares entram com esse papel de acesso e até diminuir esse custo, por exemplo, para o SUS, né? Então, assim, você leva esse acesso... a gente tá falando de saúde pública aqui, né? Exato. E para além disso, se eu pudesse colaborar só com um ponto, né? Eu acho que a competição que o biosimilar traz, né? E os biosimilares, né? Porque a gente vê um movimento bastante importante de empresas chegando, né? Então, esse movimento de fomentar, no fim do dia, essa melhoria do sistema de saúde faz com que o sistema de saúde os pacientes sejam beneficiados como um todo. Como você falou, redução dos custos é o primeiro e o principal evento que a gente observa nisso, né? A gente vê também o movimento da indústria, dos inovadores aí para ser competitiva, reduzindo preços, né? E a gente vê por uma outra perspectiva o biosimilar se consolidando com o propósito mesmo, né? De reduzir custos de sistema, seja através dele ou seja através do competidor originador. Existe essa troca também, né? E no fim do dia o que acontece, né? O sistema de saúde se beneficia
porque esse investimento que ele é direcionado à compra desses biológicos, né, para o tratamento de artrite, para o tratamento, por exemplo, de câncer, né, ele pode ser então reinvestido em prol desse mesmo paciente e em outros serviços que ele vai ter durante a sua jornada aí no sistema de saúde. Então, para quem não conhece o Rafa, farmacêutico, que faz todo sentido. Você fala, nossa, farmacêutico tem tudo a ver com a indústria da saúde, por isso que ele tá aqui. É verdade, mas a história do Rafa não começou bem assim na indústria farmacêutica. O Rafa é paranaense, né, Rafa? Exatamente. Para quem não te conhece. E você, na verdade, o teu sonho era um pouco da ciência, cientista, né? E aí, de cientista para executivo. O que aconteceu, Rafa? Quem que te decepcionou ou o mundo corporativo brilhou seus olhos tanto assim? Como é que foi essa fratura, né? Eu costumo falar fratura, né? Porque foi uma mudança muito grande, né? Então, eu acho assim, primeiro, PC, se você me permite, eu acho que um profissional hoje se formar aos 22 anos de idade é muito jovem, né? Para tomar algumas decisões ali de carreira, né? E não foi diferente comigo, e na época que eu vivi, fiz a faculdade, né? Então, você está super correto, eu comecei a minha carreira como farmacêutico, me formei em farmácia, eu tive a oportunidade de ter uma farmácia de bairro mesmo, na época, de desenvolver o meu negócio, aproveitei durante esse caminho, emendei um mestrado, emendei um doutorado e comecei a seguir essa carreira acadêmica. E durante a defesa, um dia antes da banca, durante a minha defesa, brilhantemente a minha orientadora me chamou no canto e falou, olha, isso aqui não é pra você. Pô, você tomou um susto, né? E foi um baque, foi uma fratura mesmo à primeira vista, né? Porque eu pensei exatamente isso, né? E ela falou, isso aqui não é pra você, a pesquisa acadêmica não é pra você é muito desastrado, você é muito comunicativo, você é muito ativo, você deveria trabalhar com uma área comercial, ela falou isso pra mim naquele momento, né? Fui pra casa, refleti, estudei, voltei outro dia, defendi, passei na banca, conquistei o título, ela veio até mim de novo e ainda, né, pra completar ainda o feedback, ela falou, olha, realmente estou impressionada porque a forma com que você trouxe, se expressou, isso diz muito, talvez não só comercial, mas quem sabe professor também. Porque eu não imaginava que você ia expor o conhecimento que você expôs ali naquele começo, mas não volta atrás na parte acadêmica. E foi para mim uma fratura vinda de um baita empurrão, assim, né? Para onde eu deveria ir, né? E aí onde foi que eu fiz essa troca, né? Eu saí do ambiente extremamente, enfim, orientado à pesquisa e comecei, dentro daquele contexto meu, no ambiente de farmácia, a buscar oportunidades dentro da indústria farmacêutica, né? E comecei como rap. Mas aí você teve que dar um reset, né, Rafa? Porque assim... Poxa, você tava com uma carreira, né? Pô, tô fazendo meu mestrado, vou seguir o caminho da ciência. E de repente alguém vem com um feedback desse, é doloroso. Porque você investiu o teu tempo naquilo. Você acreditava naquilo. Como é que foi esse reset? Você não ficou... Eu ia ficar super mal, Rafa. Eu ia falar, nossa, o que eu vou fazer da minha vida? Não, me assustei na realidade com a defesa. Eu falei que eu vou fazer amanhã, entendeu? Na realidade, foi isso que aconteceu. Mas na realidade, o que aconteceu? Eu entendi aquele feedback, eu acho que a gente tem que ter alguns momentos na nossa vida, algumas paradas, PC, e fazer e contabilizar algumas coisas e ver se aquilo faz sentido para você ou não. E eu acho que voltado de um autoconhecimento assim, e ter a percepção que de fato não se encaixa, né? E também, além disso, né, não sentar no meio-fio e falar, puta, agora estudei tudo isso durante um tempo, né, achei que fosse aplicar, achei que fosse continuar produzindo artigo, né, e não aconteceu. O que eu faço? Eu acho que muito mais é a ação do que você tem que buscar, ou se achar, ou se encontrar, do que qualquer outra coisa. Eu lembro que naquele momento eu falei, tá, se eu não sou para isso, então para que eu sou? Então quem eu sou? Né? E tentei buscar esse profissional que não estava no meu radar naquele momento e eu sequer sabia que eu viria para marketing, que eu teria experiência em vendas, que eu estaria onde estaria hoje, não tinha ideia. A diferença é que eu tive coragem. A coragem de aceitar aquilo, a coragem de aceitar uma mudança, e eu lembro que eu não tinha certeza de absolutamente nada e eu fui buscar a indústria, é a única certeza que eu tinha. Mas foi algum amigo? Você foi conversar com alguém? Foi em casa que você foi falar? Quem que te deu Quem que foi esse coach que falou assim, cara... Vai buscar a indústria farmacêutica, acho que ali é teu caminho. Na realidade, Você poderia ir pra qualquer lugar, né? Foi uma abençoada chamada Priscila, na realidade. Uma abençoada que, na realidade, ela foi até a farmácia que eu estava naquele momento, né? E foi conversar comigo no balcão para falar sobre outra coisa.
E nessa conversa ela falou pra mim assim, você não tem vontade de entrar pra indústria, não? Eu falei, indústria what? Naquele momento ela me convidou para fazer parte do projeto dela, que era uma startup, até antes da primeira empresa que eu trabalhei, de uma startup de um francês que tinha saído da L'Oréal e estava montando uma startup de dermocosméticos no Brasil. E eu fui convidado para fazer parte desse time, era um time de demanda mesmo, de propaganda. E nesse time eu lembro que foi onde eu descobri o que era a indústria, né? Tipo, existe esse grupo de pessoas que vai ao consultório do médico e apresenta na realidade para ele talvez um diferencial, alguma coisa que vai colaborar para os pacientes que convivem ali ao redor dele. O que te encantou, Rafa? Porque assim, uma coisa é você tentar seguir um caminho, outra coisa é você permanecer. Você daí construiu realmente uma carreira na indústria farmacêutica, né? O que brilhou seus olhos na indústria farmacêutica? Quando você entra na indústria, que você entende que existe um mundo, que esse mundo ele conecta você a um grupo de pessoas que trabalha, e você inicia uma parte de convenção. Então, nesse momento, não era me brilharam os olhos, mas era um mundo novo apresentado àquele jovem, vamos colocar assim. Mas o que me brilhou os olhos mesmo, e isso eu posso falar com muita propriedade, e foi onde eu me encontrei quando eu iniciei minha atividade no marketing. Aquilo eu olhei e falei, eu quero fazer isso. E eu não quero fazer por pouco tempo. Então foi de fato brilhar aos olhos. Quando você me perguntou, foi isso que veio. O que te encantou no marketing na indústria farmacêutica, Rafa? Eu traduzi toda a criação que eu tinha dentro da minha cabeça, toda a parte estratégica que eu sequer sabia que existia, transformar aquilo em ação, transformar aquilo em execução, né? Então, ao primeiro passo, eu executava muito o que os gerentes, né, na posição de coordenador de marketing, do que os gerentes eles colocavam, né, como estratégia, como ação, enfim, aprendi muito, tive ótimos professores, eu brinco. Eu lembro muito, Rafa, tive vários professores na vida, mas sempre tem aquilo que alguém te fala e aquilo fica marcado na tua cabeça e até hoje. Eu me lembro que um desses grandes mentores que eu tive na minha vida chegou para mim e falou assim, Paulo, quando você pensa na palavra marketing, o que vem na tua cabeça? Aí eu era novo, falei, sei lá, publicidade, propaganda, né? Porque todo mundo acha que isso é marketing, né? 4P. Propaganda, TV, publicidade. Ele falou assim, se você tá pensando isso, você não vai conseguir fazer marketing. Eu falei, por quê? Ele falou, porque isso não é marketing. Ele falou assim, marketing é você entender o que o seu cliente quer e como desenhar produtos e serviços para a melhor opção para ele, a melhor escolha, o melhor perfil para ele. Ele falou, isso é marketing na verdade. Ele falou, o resto é o que você faz para endereçar isso. E isso ficou muito marcado. Você tem isso? Também você tem alguma coisa que te falaram que você leva até hoje com você na tua vida? Uma coisa que eu lembro dessas pessoas, enfim, que falavam naquele momento que eu levei para minha vida, né? Era um ponto, né? Eu lembro até hoje disso e eu passo isso pro meu time hoje, né? Antes feito do que perfeito. Isso é uma coisa que me marcou. Porque no perfeccionismo, na ideia de entregar algo muito redondo, bom, né, você acaba procrastinando e perdendo muito tempo em cima de alguma coisa que no fim do dia, né, o que você precisa fazer, e boas partes às vezes, é uma boa execução. É fazer aquilo rodar da forma que você implantou e precisa colocar para rodar. E depois, obviamente, mensurar aquilo lá para saber se teve impacto, né? Mas essa do melhor feito do que perfeito, para mim foi um ensinamento muito grande e que eu tive o ano passado a oportunidade de passar isso à frente de uma colaboradora que estava comigo e estava passando por isso e eu coloquei isso para ela também e foi inclusive uma mudança muito grande ali da própria execução dela, né? Então isso foi um aprendizado. Agora, é interessante, Rafa, dá pra perceber que você abraça a mudança, assim, não sei, a impressão que eu tenho é com tranquilidade. Não sei se você está tranquilo quando você abraça a mudança, mas, poxa, você falou, você foi empreendedor porque você teve uma farmácia, você trabalhou numa startup com esse pensamento empreendedor muito novo, então foi buscar, recebeu um feedback desse, que é um impacto quando a gente é jovem, que mal sabe o que a gente quer fazer na vida e se a gente escolheu certo na vida, você recebeu também. E aí, Sandoz, Lilly, UCB, agora Amigen,
Como que é isso, Rafa? Você não tem medo de mudança? Você vai, a porta vai abrir, você vai? Como que é isso na tua vida? Depende, PC. Eu não tenho medo de mudança, e isso não, né? Eu sou construído a partir dela, inclusive, a pessoa Rafael, né? De mudanças que aconteceram durante a minha vida toda, né? E eu tive que me adaptar a isso. Isso falando um pouco da vida pessoal também, que se encaixa com a profissional, porque o Rafael é uma pessoa só, né? Então eu trago isso muito forte de mim. Óbvio que para toda mudança existe toda uma análise de prós e cons que você faz ali para tomada de decisão e, óbvio, né, visando o menor impacto possível em você e ao seu redor, né? Então, agora, o medo em si da mudança, né, do que me espera, do novo e de sair da área de conforto, né? Esse é o meu grande ponto. Eu tenho zero problema com isso, né? Uma vez me perguntaram ainda por que eu saía tanto da área de conforto, né? E entrava nessa zona de desconforto, sendo que a gente vê um movimento contrário, né? As pessoas tentando cada vez mais entrar em um conforto, ao invés de sair dessa área, né? E eu já acho que alguns fatores aí para serem analisados, né? Uma que quando você é jovem, você é mais disponível a fazer essas mudanças, aceitá-las e seguir, né? Mas eu acho que no meu caso, PC, eu acho que é um pouco diferente, assim, eu gosto disso, eu gosto eu gosto do desafio, eu gosto de sair da área dessa zona de conforto, eu gosto de desafiar porque é aí que eu aprendo, é aí que eu me desenvolvo, é aí que eu consigo ser uma pessoa diferente, focando em ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, né? E aqui focando em trabalho, é basicamente isso que eu acabo vendo, né? Então é sair dessa zona de conforto mesmo que eu acho que me puxa e que eu gosto, que me atrai. Você se arrepende de alguma coisa nessa sua carreira, de tantas mudanças assim? Ou se você pudesse entrar numa máquina do tempo e voltar atrás, teria alguma coisa que você não faria ou você repetiria tudo de novo, Rafa? Não, eu mudaria algumas coisas. Mudaria algumas coisas, sim. Algumas coisas que foram tomadas, talvez, com o pouco de informação que eu tinha naquele momento, as decisões, né? E que eu poderia ter pensado um pouquinho mais para algumas escolhas, talvez por ser muito jovem. Então eu mudaria, sim. Então existe algumas que, se eu entrasse numa máquina do tempo, eu teria feito algumas mexidas ali. Agora, você falou que você não gosta da zona de conforto, né? O que você faz para não ficar nessa zona de conforto? Como é que você coloca o desconforto na tua vida, Rafa? É engraçado você fazer essa pergunta, PC, porque mesmo gostando da zona de desconforto, né? Eu tenho uma zona muito confortável na minha vida, cheia de acordo cedo, faço meu planejamento, é muito regrado, né? E isso também é uma zona de conforto, porque nada disso é caótico, né? Pelo contrário, é muito colocado, né? E aí, quando você me perguntou, a primeira coisa que veio na cabeça é que como é que eu faço com a zona para entrar, para lidar com essa zona de desconforto, é justamente colocar conforto nela. É colocar coisas para conseguir rodar e colocar rotina para seguir, né? E aí eu tento buscar isso em outras realidades, né? Então, talvez com um projeto novo, alguma coisa que eu queira desafiar o sistema, alguma coisa que eu entenda que possa ter sido diferente, alguma coisa que eu entenda que vai mudar a realidade de tratamento do paciente, o que eu posso fazer, obviamente, né? Ou se não, melhorar dentro da empresa algum fator, ou colaborar com ela, melhorar a jornada do meu time, enfim, tudo isso é o Rafael se colocando na zona de desconforto, tentando construir, reconstruir, desconstruir e construir a todo momento. Rafa, só para quem as pessoas estão nos ouvindo, né? O Rafa é muito jovem, né? Rafa, do momento de rap, a tua situação, nós estamos falando de quantos anos aí de carreira? Foram mais ou menos uns 13 anos. 13 anos e dá pra dizer, você é um executivo de sucesso. Você tem uma carreira brilhante. Em 13 anos você conseguiu construir uma carreira brilhante. E muita gente deve se perguntar, poxa, o cara tem uma carreira, 13 anos, conseguiu chegar numa posição na indústria farmacêutica muito importante. Só que aí, Rafa, tem uma coisa que pra mim, que é onde você traz seu desconforto. E muita gente deve te questionar, por que você estuda filosofia? Por que você estuda psicanálise? Esse, pra mim, é o desconforto na vida do Rafael. Pelo contrário, esse é o conforto para aquietar o desconforto, né? Se a gente pudesse colocar assim. Isso apareceu há pouco tempo, PC. Isso foi fruto de
de algo do passado que era muito latente, né, que eu pensava lá atrás em fazer psicologia, tudo, e acabei optando por não fazer aquilo, né, não mudo nada, isso eu não volto na máquina do tempo e não mudo, pelo contrário, eu fiz a escolha certa. E acho que nesse momento que eu tô de vida, de autoconhecimento, enfim, com time, tudo, né, me permitiu que eu desse um passo e começasse a estudar psicanálise, entrasse um pouquinho mais na filosofia, e aí todo mundo pergunta, né, você começou isso para se entender, para exatamente o que, né? Na verdade, prazer puro, próprio, né? De descobrir isso, né? E tem sido uma jornada fascinante, PC. Incrível, assim, cara, que tem me ajudado não só na minha jornada pessoal, mas tem me ajudado também na minha jornada no trabalho, né? De lidar com pessoas, de melhorar o engajamento com o meu time, de estar presente, melhorar a escuta, né? Acho que mais do que escutar é ouvir, né? Então a psicanálise, ela me trouxe isso também bastante forte, né? E, de fato, me questionam bastante sobre isso também, por que da psicanálise. Eu coloquei desconforto porque, assim, muita gente vai falar assim, pô, ele já atingiu, já tá ele poderia estar quieto, né? Poderia tá quieto, tá bem, tá um executivo de sucesso, atingiu um ponto alto, mas não, Rafa, eu não sei se você percebe isso, mas deve ter melhorado muito como gestor também, né? Bastante, bastante. E, de novo, principalmente pela perspectiva de ouvir ao invés de escutar. Né? Que a psicanálise ela se baseia a partir disso, você escuta a narrativa do outro, né? E a partir disso você faz as suas interferências. E eu acho que, no meu caso, né, em time, não vou usar a palavra interferência, mas eu acho que melhorou muito essa questão de ouvir ao invés de escutar. Tem uma diferença aí. E essa diferença tem me ajudado a ajudar com que as pessoas lidem melhor com o dia a dia delas. Rafa, esses últimos 2, 3 anos foi uma loucura para a indústria farmacêutica que você viveu aí nesse furacão. O que o marketing te ensinou nesses últimos anos com pandemia, transformação digital? O que você diria que foi o teu maior aprendizado? Principalmente, e aí eu não sei se você está atrelado ao mercado de biosimilares pelo dinamismo que ele tem, né? Mas principalmente pelo fato de desconstruir e construir algo muito rápido, mudança. Sabe, durante a pandemia houveram muitos momentos de trocar o carro com o pneu andando, muitos ajustes, né? E também por um outro lado, né, junto aos times, muita insegurança do que estava acontecendo naquele momento, né? Mas para mim o grande aprendizado foi construir e desconstruir. Então essa para mim foi a grande mudança dentro da pandemia. Sim. O que você espera hoje de um executivo da indústria farmacêutica? Qual que você acha que é talvez a habilidade essencial hoje para os executivos, Rafa? Comunicação, PC. Eu acho que comunicação acho que é o principal. Ela toca engajamento, toca, entre outras coisas ali, que um executivo ele precisa ter, tanto com os pares, com os diretos e com os reportes, né? As pessoas que estão acima também. Acho que se eu pudesse dar um conselho para algum executivo que estivesse iniciando e aonde eu devo inicialmente começar a fazer melhorias, eu acho que a comunicação é o primeiro delas. Né? Talvez essa é a grande lição do Rafael de hoje para o Rafael com 28 anos de idade, mais ou menos, quando eu comecei no marketing, né? O que o Rafael de hoje ensina aquele Rafael, né? Que a comunicação ela é a base de tudo. A empatia, ela está linkada a essa comunicação, né? A comunicação não agressiva, não imbativa, também está aí dentro, né? Então, ajuste a comunicação, melhore sua empatia, escute o outro e trabalhe em equipe. Para mim, esse é a grande dica para os executivos que estão iniciando agora. Rafa, fazer um bate-bola com você, primeira palavra que aparecer na tua mente, tá bom? Tá bom, vamos lá. Vamos lá. Visita virtual. Notebook. Evento híbrido. Futuro. Marketing da farma. Não digital. Força de vendas. Qualificada. Gestão de pessoas. Humanizar. Perfeito. Qual que foi o último seriado que você maratonou, Rafa? Você vai dar risada, cara, mas eu vou te contar. Tem um seriado chamado PC, que passa dentro da HBO Max, eu acho, se não me engano, que ele fala sobre psicanálise, né? Então eu maratonei, na realidade, para fazer uma aula. Então eu tive que assistir um tiro de 4 temporadas, de 1 hora de episódio, e cada temporada tinha 12 episódios, né? Então eu maratonei para isso. Antes desse teve só para trazer um bem interessante aí para as pessoas que estão ouvindo, caso não tenham assistido. Tem um outro que eu assisti que eu maratonei que se chama May I Destroy You. Que é uma série super interessante de Londres, é uma minissérie, então são 30 minutos com 10 capítulos, alguma coisa assim, de maratonar.
Então minha dica aí fica para essas 2 séries. Livro que você recomenda para os nossos ouvintes para 2022? Um livro que me marcou bastante, que é o próprio do Harari, cara, que a gente discutia, inclusive, PC naquelas salas dentro do Clubhouse, que é o Sapiens. O Sapiens, exato. Ele foi um livro que me marcou porque eu sempre tive curiosidade de como a humanidade se deu, né? Quais foram os grandes momentos. A gente fica, a Revolução Francesa, entre outras coisas, esquece do principal, que foi outras coisas que aconteceram antes, né? Então esse livro, pra mim, é um divisor d'águas. Eu sei que tá na moda, mas eu aconselho quem não leu, ler, que vale muito a pena. Legal. Rafa, eu queria terminar, antes da gente encerrar aqui. Eu fiz lá o meu stalker, fui olhar suas redes sociais. Você fala numa das suas postagens no LinkedIn, você traz um artigo do The Economist que compara 2 livros e no seu texto, eu vou até abrir aspas aqui, você fala: excelente texto construído através de 2 novos livros que defendem a teoria que a gestão de negócios não deve ser lidada da mesma forma que uma batalha à guerra. Por que não? Eu entendo, e foi um insight que eu tive lendo essas referências aí, né? Que antes, né, a gente tinha um comportamento mesmo, isso aí antes, eu digo muito tempo antes, né? De batalha mesmo de mercado, né? Uma coisa imbatível que você, a todo momento, você buscava em uma imagem de batalha mesmo, né? Conquista, ganho, aumento de market share, né? E na realidade hoje eu já mudei um pouco essa visão. Claro que a gente tem que buscar ser melhor no que a gente faz e transformar as nossas marcas como a melhor que existe ali disponível para o paciente e para o mercado e conquistar a liderança. Isso está claro, a gente tem que fazer isso. Mas de uma forma de batalha, por que não construindo pontes? Por que não construindo aliados? Por que não fazendo coalizão com outras empresas? Por que não construindo algo maior do que simplesmente o nosso umbigo dentro da nossa casa? Esse é o ponto. Legal. Olha, gente, hoje eu conversei com o Rafael Costa, ele que é Head da de Biosimilares da Amigen. Rafa, muito obrigado por estrear a 5ª temporada do Vioral. Adorei. Muito legal, PC. Obrigado pela oportunidade. Pessoal que está aí escutando, muito legal estar aqui com vocês hoje. E um prazer. É isso aí, gente. Esse foi mais um episódio do Vioral da nova temporada e eu fui. Você ouviu o Vioral, o podcast da indústria farmacêutica. Para se conectar é fácil. vioral.com.br, @Vioral no Instagram, ou então envie um e-mail para vioralhealthcare@gmail.com. Até a próxima dose oral quinzenal para seus ouvidos.